Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos então dar continuidade ao nosso curso de Mariologia, apresentando agora o tema 4, Maria, Mãe da Igreja. Nós iremos estudar nesta aula por que Maria é a Mãe da Igreja. Então dividiremos a aula em alguns tópicos. Primeiro, motivos para Maria ser Mãe da Igreja. Segundo, o que é nascer da Igreja. Terceiro, o que quer dizer corpo místico? Quarto, por que somos filhos no Filho? Quinto, de que modo Maria pode ser chamada de nova Eva? Sexto, quem é a mulher do Apocalipse? E por fim, sétimo, o decreto da memória de Maria, Mãe da Igreja. Começando assim, nós temos então motivos para Maria ser Mãe da Igreja. Quais são os motivos para venerar Maria como Mãe da Igreja? Primeiramente, com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Ela é também verdadeiramente Mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na Igreja nascesse os fiéis que são membros desta cabeça. Maria, Mãe de Cristo, Maria, Mãe da Igreja. Catecismo da Igreja Católica, 963. Da mesma maneira que Maria gerou Cristo, que é a cabeça da Igreja, e como a cabeça não é separada dos membros, os membros é a Igreja que somos todos nós, deste modo, Maria, que é mãe da cabeça, a cabeça que está conectada ao corpo, e o corpo é a Igreja que somos nós, Maria, então, é mãe da cabeça e mãe dos membros. Ainda podemos dizer que, por ser mãe de Cristo, como nós somos pelo batismo identificados ao Cristo, participamos dessa filiação. Quando somos batizados, somos prefigurados a Cristo, ou seja, nos unimos a Cristo. Deste modo, ao nos unirmos a Cristo, participamos da sua filiação. Se Cristo é Filho de Deus, divino, e Filho de Maria na carne, nós somos assim denominados filhos no Filho. Se com Cristo a nova humanidade é inaugurada, temos que entender que assim como que depois de Adão e Eva, todo o gênero humano nasceu de um homem e de uma mulher, e mesmo assim sem ignorar a paternidade biológica, em Cristo todos receberam uma paternidade espiritual e uma maternidade espiritual em Maria. Deste modo, se somos incorporados a Cristo, somos então filhos no Filho do Pai espiritual e somos filho no Filho na maternidade espiritual de Maria. Entretanto, o que quer dizer a expressão nascer na Igreja? O nascer na Igreja está ligado ao nosso batismo. O batismo faz-nos membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. O batismo nos incorpora à Igreja. Das fontes batismais nasce o único povo de Deus da nova aliança que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Catecismo da Igreja Católica, 1262. O Catecismo afirma que é nas fontes batismais que nascem o povo de Deus. Deste modo, nascer das fontes batismais é nascer na Igreja. A pia batismal é o nosso grande útero, o útero da Igreja, o útero na qual nós somos gerados e a partir dessa geração nós nos tornamos filhos da Igreja. Sendo assim, podemos dizer que nascer da Igreja é nascer das pias batismais da Igreja. Deste modo, todos nós somos convidados a participar desta filiação divina por meio do nosso batismo. Todos nós nos tornamos filhos da Igreja. E se quem fecunda é o Espírito, este mesmo Espírito que fecundou Maria, também somos fecundados no batismo por ele, e este Espírito é o grande esposo de Maria, logo Maria torna também a nossa mãe pelo meio do nosso batismo, porque é o Espírito que nos fecunda, este Espírito que é o esposo da Virgem Santíssima.
Ainda podemos fazer a reflexão sobre a questão do corpo místico de Cristo. O que quer dizer corpo místico? O decreto Ecclesia Mater afirma que Maria é mãe do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Porém, o que quer dizer corpo místico? Façamos agora uma breve explicação entre corpo místico e corpo real. Também em outros manuais teológicos ouvimos a expressão presença mística e presença real de Cristo. É a mesma coisa. Alguns pressupostos. Corpo físico é o nosso corpo, dotado de membros, braço, pernas, dedos, mãos. O corpo físico é o corpo que todos nós possuímos. Existe ainda o chamado corpo moral. Exemplo, quando eu trabalho em uma empresa ou quando eu faço parte de alguma associação, há sempre leis que devem ser seguidas para que esta empresa ou associação faça tudo corretamente. Deste modo, cada empresa tem a sua moral, lei, formando assim um corpo de associados ou funcionários. Esses dois pressupostos são necessários para a gente entender o que é o corpo místico, pois se o corpo físico, seu princípio são os membros físicos, e no corpo moral, seus princípios são os atos jurídicos organizacionais, no corpo místico, seu princípio, como diz o Papa Pio XII, é acima de tudo de uma ordem sobrenatural. O que nos une no corpo místico de Cristo é algo sobrenatural, pois quem gerou é de ordem sobrenatural, o Espírito Santo. Ninguém pode negar que o Divino Espírito de Cristo é a única fonte onde deriva toda a energia sobrenatural da Igreja. Ou seja, a nossa união com Cristo na Igreja pelo nosso batismo vem de uma fonte não natural, e sim de uma energia sobrenatural, o Espírito Santo. Somente ao entendermos isso, seremos capazes de compreender o porquê de, embora nós sermos tão diferentes, estamos todos conectados de um mesmo corpo, porque afinal a conexão se dá por meio de ordem sobrenatural. Então, nós aqui no Brasil, outros povos em outros lugares do mundo, com línguas, raças, etnias totalmente diferentes, nós todos somos irmãos porque estamos ligados a uma ordem sobrenatural vinda do Espírito Santo. Com isso, podemos afirmar com toda confiança que, embora sejamos todos diferentes, somos filhos de uma mesma mãe, Maria, Mãe da Igreja, porque essa maternidade de Maria é de ordem sobrenatural. Maria é a nossa mãe espiritual, sobrenatural, que ultrapassa a limitação humana e nós somos incapazes de compreender racionalmente isto, somente pelo dado da fé. Em Maria reside a ordem sobrenatural, pois ela é fecundada pelo esse Espírito Santo que gerou o próprio Filho de Deus. Aos nossos olhos naturais, esse mistério é incapaz de ser compreendido. Por isso necessitamos sempre dos olhos espirituais para podermos entender o quão profundo é isso. Deste modo, como nós vimos, o corpo místico é a Igreja, o corpo real é a Eucaristia, e esse corpo real e corpo místico se completa, pois em ambos há Cristo. Portanto, sendo Maria a mãe de Deus, Maria é mãe do corpo real e do corpo místico de Cristo, pois não há distinção entre um corpo e outro. Maria é mãe da Eucaristia, Maria, mãe da Igreja, porque Maria é mãe do Cristo total. Deste modo, nós todos, então, somos participantes desta filiação sobrenatural de sermos os filhos de Maria, filhos da Igreja. Também nós temos uma outra expressão bem interessante utilizada na teologia, que é denominada filhos no Filho. Como sabemos, a nossa fé é trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Existem as chamadas personalidades trinitárias. O que são personalidades? A personalidade do Pai é ser paterno, a personalidade do Filho é a filiação e a personalidade do Espírito é a geração da vida. Deste modo, cada pessoa da Santíssima Trindade possui uma possui uma personalidade, a paternidade, a filiação e a questão da geração da vida.
Essas personalidades são como um se relaciona com o outro, ou seja, o pai é pai de alguém, do filho, o filho é filho de alguém, do pai, e o espírito gera alguém, gera o amor do pai e do filho. Deste modo, após concluirmos isso, entenderemos que, se Jesus é o único e primeiro Filho de Deus, como nós podemos afirmar que somos filhos de Deus? Podemos afirmar justamente porque Deus, que habita uma luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina a todos nós, homens e mulheres criados livremente por Ele. Por isso, ele se utiliza para se comunicar conosco. Por meio da sua mensagem, ele se comunica conosco por meio do seu Filho único, Jesus Cristo. Mas cada um de nós somos adotados por Deus a partir do seu Filho Jesus Cristo. Sendo assim, a partir de Cristo somos adotados por Deus. Somos filhos de Deus porque no batismo nós somos incorporados a Deus. Cristo, que é o Filho único de Deus, somente Ele, o primeiro e único, ao sermos batizados, participamos desta filiação de Deus. Nos tornamos também filhos de Deus por meio do nosso batismo. Sendo assim, se passamos a ser pelo batismo incorporados a Cristo e, portanto, adotados por Deus, somos então filhos de Deus por meio do Filho único de Deus, Jesus Cristo. Sendo assim, somos o assim denominados filhos no Filho. Essa é uma expressão teológica. De igual modo, Jesus, filho de Maria, e nos incorpora a Cristo, somos também filhos de Maria graças ao Filho único de Maria, Jesus Cristo. Se somos filhos de Deus por causa do Filho único de Maria, também somos filhos de Maria por causa do seu único Filho. Deste modo, todos nós, quando somos batizados, somos incorporados a Cristo, ou seja, pertencemos à filiação divina. Pertencemos a Cristo e Cristo é este Filho. Logo, todos nós passamos a ser filhos, tanto de Deus quanto de Maria. Agora, de que modo Maria pode ser chamada de nova Eva? O que quer dizer Maria, a nova Eva? Quando lemos a narração da criação do mundo, nos deparamos com a criação do homem e da mulher. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. Deus criou o homem e a mulher. Na segunda narração da criação do mundo em Gênesis, temos o seguinte versículo: O homem deu à sua mulher o nome Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. Então a primeira mulher é mãe, Eva, mãe dos viventes. Primeiramente temos a mulher, depois nós temos Eva, Porque primeiramente ele fala que o homem deu à sua mulher o nome de Eva. Então nós temos o papel da mulher, depois nós temos o nome dessa mulher, Eva, e este nome traz uma característica, mãe dos viventes. Então ela é mulher e mãe. Paralelamente a isso, seguimos com a passagem das bodas de Caná. Nas bodas de Caná, nós temos que, nós temos duas passagens, a das bodas de Caná e a dos pés da cruz, e aonde nós percebemos que Jesus chama Maria de mulher. Na primeira, bodas de Caná, Maria é aquela que introduz seu filho na vida pública. Arremete à vocação feminina de educadora e introdutora dos filhos na sociedade. A segunda expressa a filiação adotiva que recebemos de Cristo na cruz, onde Jesus entrega a sua mãe ao discípulo. Entregando ao discípulo, entrega a toda a igreja. Quando Jesus entrega a sua mãe ao discípulo, ele faz essa entrega não somente para o discípulo ali de modo particular, mas o discípulo que representa toda a igreja.
Maria, portanto, é mulher, mãe da Igreja. Deste modo, o termo mulher remete a Eva, que é a mãe dos viventes, que Cristo usa para sua mãe, que agora é a mãe da nova criação. Por isso, Maria é a nova Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes gerados na Igreja, que é Cristo. Então, se no passado Eva era mãe dos viventes carnais, agora Maria é mãe dos viventes espirituais deste corpo místico de Cristo. Temos ainda que utilizar e ver um pouquinho sobre a bela passagem desta mulher no Apocalipse. Para isso, necessitamos de uma compreensão chamada mariológico-eclesiológico. A mulher do Apocalipse, daquela passagem, né? Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Nós temos que entender que esta mulher, segundo o compêndio mariológico, possui uma dupla vertente interpretativa, que reflete a vida de Maria e também da Igreja. Portanto, vamos a algumas partes dessa leitura. A primeira parte nos diz que apareceu no céu um sinal. Maria é o sinal do céu, por onde o Filho de Deus quis passar para chegar a nós. E a Igreja continua a ser este sinal. Então, qual é o grande sinal que aparece no céu? Maria, porque Maria traz o céu para a terra, da mesma maneira que a Igreja traz para o céu, traz do céu a presença de Jesus Cristo. Então, apareceu no céu, né? Justamente para indicar que a nossa vida deve ser apontada também em vista do céu. Apareceu uma mulher, a mulher que é a condição de geradora. Então, Maria que gera o Cristo e a Igreja também que gera o Cristo. E essa mulher estava vestida de sol. Cristo é o sol. Maria está vestida de sol, gerando Cristo. E a Igreja está revestida de sol. O grande sol da nossa vida, a grande luz que ilumina as nossas trevas, é o Cristo. Deste modo, Maria está banhada de Cristo, da mesma maneira que também a Igreja está banhada de Cristo. E essa mulher possuía a lua debaixo dos seus pés. A lua é sinal de ciclo. O que quer dizer sinal de ciclo? Nós sabemos que existem as 4 fases da lua. Nesse sentido, existe uma relação simbólica dizendo que o ciclo do tempo não é um ciclo da eternidade, é um ciclo temporal. A Igreja e Maria está acima do tempo e do espaço, porque em Maria habitou a eternidade, da mesma maneira que na Igreja reside a eternidade. Quando nós vamos à missa, quando nós participamos da celebração eucarística, nós não estamos participando dentro de um tempo, nós já estamos participando da eternidade. E esta mulher possuía uma coroa de 12 estrelas. Maria é a Igreja, habita a plenitude, o poder régio e a autoridade. Essas 12 estrelas que têm o significado profundo dos 12 apóstolos e também das 12 tribos de Judá. Então, em Maria e na Igreja, habita tanto o Antigo Testamento, as 12 tribos de Judá, quanto os 12 apóstolos, o Novo Testamento. Habita então a plenitude da Sagrada Escritura, em Maria e na Igreja. Plenitude é essa, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Temos uma segunda parte, que diz na leitura do Apocalipse que essa mulher estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. A dor dessa mulher é a dor da rebeldia dos filhos, o Calvário de Maria e Calvário da Igreja. O que isso está querendo dizer? Como a Igreja e Maria gera Cristo, e Cristo é o Filho de Deus e todos nós participamos dessa filiação, Maria e a Igreja também gera todos nós. Todos nós participamos do útero de Maria e do útero do seu Filho Jesus Cristo. Todas as vezes, então, em que nós nos rebelamos, os membros do corpo de Cristo se rebela contra a sua Igreja, ou seja,
entra em pecado, entra em desvio, Maria novamente entra no Calvário. E assim mesmo, de igual modo, também a igreja entra em seu Calvário. Todas as vezes em que pecamos, Maria sofre as dores de parto. Por quê? Porque Maria é mãe do Filho de Deus e todos nós participamos dessa filiação. Cada vez então que se rebelamos contra esse Filho único de Deus, por meio dos nossos pecados, colocamos Maria e a igreja no Calvário. E havia ali a expressão do dragão, esse dragão que estava querendo devorar. Quem que era o dragão? O próprio mal. E por fim, nós temos o término desta passagem, que é o triunfo da mulher. Porque essa mulher, ela triunfa sobre o mal. Afinal, o dragão não consegue matar o filho desta mulher, confirmando assim a profecia de Gênesis da mulher que ferirá o calcanhar da serpente, o calcanhar do mal. Maria, toda revestida de sol, expulsa o dragão de perto dela, uma vez que o mal não consegue se aproximar da luz. Deste modo, Maria é o nosso refúgio seguro, uma vez que, se nós nos refugiarmos em Maria, também nos banharemos do sol que ela está vestida. A igreja também, de igual modo, é esse refúgio para nós, onde podemos caminhar seguros rumo a Cristo, porque Maria e a igreja estão banhados de Cristo. Então, se nos refugiarmos em Maria, também refugiaremos e tomaremos o sol da nossa vida, que é o próprio Jesus Cristo, expelindo assim todo o mal, todo o pecado e todo o erro. Quanto mais nos aproximarmos de Maria e da igreja, mais o mal, o demônio, o dragão irá se expelir da nossa vida. Por fim, nós temos o grande decreto da memória de Maria, Mãe da Igreja, e decreto este feito pelo Papa Francisco no dia 11 de fevereiro de 2018. O que este decreto nos diz? Ele diz que toda segunda-feira, após o domingo de Pentecostes, a Igreja, todos nós, somos convidados a celebrar a memória de Maria, Mãe da Igreja. A partir de tudo isso que a gente ouviu, é tudo isso que a gente celebra neste dia. Logo após Pentecostes, a segunda-feira próxima, nós então temos esta bela memória de Maria, Mãe da Igreja. Espero que com essa aula a gente pôde penetrar e aprofundar cada vez mais o porquê que Maria é Mãe da Igreja. Paz e bem a todos.